Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e hoje na aula de Direito Internacional estudemos domínio marítimo e domínio fluvial. Até 1982 não havia uma norma específica que fixasse as regras de direito internacional para definir, por exemplo, a distância do mar territorial. E isso gerava muitos conflitos entre os estados, porque cada estado tinha sua própria norma de extensão. Havia estados que definiam que seu mar territorial era de 3 milhas, outros de 12 milhas e outras de 200 milhas marítimas, o que levava então a uma insegurança jurídica. E por isso, em 1982, foi celebrado o tratado conhecido como Convenção de Montego Bay. Montego Bay, lá na Jamaica, foi a cidade sede onde esse tratado foi elaborado e ali foram fixadas não só a extensão do mar territorial, mas foram criadas outras áreas, as quais nós vamos estudar, como a zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, além de definir critérios para o domínio marítimo e fluvial. O mais difícil à época foi definir essa extensão do mar territorial, porque cada estado tentava preservar os seus interesses. Então, estados que não tinham mar territorial ou tinham pequenos mares territoriais, eles tinham o objetivo de diminuir a área do mar territorial para que pudesse alcançar as outras áreas dos outros estados e aí explorar essas áreas. Seja petróleo, pesca. Por outro lado, estados grandes queriam áreas territoriais grandes para proteger o seu litoral. Mas foi chegado a um consenso e esse tratado foi celebrado entre quase todos os estados do mundo celebraram esse tratado da Convenção de Montego Bay. Estudemos, pois, essas áreas. A primeira área é o mar territorial. Mar territorial é território, pertence ao Estado. É uma faixa de mar que se estende das linhas de base até 12 milhas marítimas da costa. Esta linha de base pode ser o próprio litoral ou, se tiver muitas reentrâncias, entradas, baías, é possível fazer uma linha reta entre esses pontos mais distantes e aí sim estender 12 milhas marítimas. Nessas 12 milhas marítimas é território não só as águas, como o subsolo, o solo marítimo e até mesmo o espaço aéreo sobrejacente. Então, um avião para entrar dentro dessa área, em tese, precisaria de autorização desse estado, especialmente se for um avião militar, porque aí não tem o direito de sobrevoo pacífico. A segunda área é a que nós chamamos de zona contígua. Se estabeleceu que ela vai das 12 às 24 milhas contadas a partir da linha de base que serve para medir o mar territorial. Ora, professor, então é 12 ou 24? Ela tem 12 milhas, mas como ela vai ser contada é a partir daquelas linhas de base que eu fiz referência no mar territorial. Lembra que é a zona litorânea? Então, você estende 24 milhas, mas como as 12 primeiras milhas já é o mar territorial, então a zona contígua é esse espaço posterior, que vai das 12 às 24 milhas. Aqui não é território do Estado. No entanto, como é a porta de entrada do Estado, o Estado pode fazer um controle sanitário, alfandegário, aduaneiro, fiscal, controlando embarcações que ali trafeguem, para verificar se não vão entrar no seu território. Então, é apenas uma área de controle das embarcações que entrem ou que estejam para entrar no mar territorial. Uma das novidades da Convenção de Montego Bay foi estabelecer a Zona Econômica Exclusiva. Essa área que se estende das 12 às 200 milhas marítimas, contadas a partir da linha de base que serve para medir o mar territorial, e portanto tem 188 milhas, e cuidado no exame de ordem, porque dependendo como a questão for criada, a resposta pode ser 188
ou 200 milhas. Como assim? Ora, a extensão da zona econômica exclusiva é de 188 milhas, mas ela é contada 200 milhas a partir da linha de base. Só que como as 12 primeiras milhas é o mar territorial, então a zona fica com 188. Então é 200 milhas contadas a partir da linha de base, mais as 12 primeiras são mar territorial e, consequentemente, a zona econômica exclusiva tem 188 milhas. Então, se no exame de ordem perguntarem qual a extensão da zona econômica exclusiva, responda 188 milhas marítimas. Agora, a partir da linha de base, até onde se estende a zona econômica exclusiva, aí são 200 milhas. A zona econômica exclusiva não é território do Estado. No entanto, o próprio nome indica que é uma área em que o Estado vai poder explorar economicamente essa área e com exclusividade, só ele. Então, se tiver, por exemplo, recursos naturais vivos ou não naquela área, só o Estado ribeirinho, ali litorâneo, é que pode fazer uso. Seja para pescar, seja petróleo, seja minérios, o Estado pode retirar aquilo com exclusividade. Outros estados não podem ali pescar ou retirar petróleo sem autorização daquele estado. Não é território, mas explora economicamente de forma exclusiva. É claro que o sobrevoo aí já é livre, não é território do Estado, mas a exploração dos recursos que estão naquelas águas, naquele solo e subsolo, é que são de exclusividade do Estado. Outra área que ficou definida na Convenção de Montego Bay é a plataforma continental, que é uma planície submersa que se estende a partir do litoral até certa distância e que de repente ela desce para as regiões abissais de grande profundidade. Mas essa área então que fica do litoral até essas regiões abissais e que fazem parte da extensão do continente, e estamos falando de solo e subsolo apenas, não estamos falando das águas, é chamada de plataforma continental. Geograficamente, fisicamente, não existe um limite para a plataforma continental, mas a Convenção de Montego Bay limitou essa extensão a 350 milhas marítimas. No caso do Brasil, nós ficamos com 200 milhas marítimas, porque a Convenção definiu que para que ela fosse maior que 200 e chegasse até 350, o Estado precisaria demonstrar interesse, demonstrar que realmente ela se estende por mais do que isso e há um interesse econômico nessa exploração. Nós não apresentamos ainda esse interesse e por isso que a plataforma continental brasileira possui hoje 200 milhas marítimas, mas para certos estados pode chegar a mais, a 350 milhas marítimas. Então, nesta plataforma continental, que envolve o solo e o subsolo, o Estado pode explorar os recursos naturais ali, vivos ou não, com exclusividade. Inclusive, houve uma disputa na década de 60 entre Brasil e França, em que navios franceses exploravam, pescavam lagostas no litoral brasileiro e estavam fora do mar territorial. E ainda não havia esse conceito de zona econômica exclusiva. Mas o Brasil ganhou essa disputa na Corte Internacional de Justiça porque demonstrou que essas lagostas eram espécies rasteiras e que, portanto, estavam na nossa plataforma continental e por isso pertenciam ao Brasil, ainda que estivessem fora do mar territorial. E é por isso que o Brasil saiu vitorioso dessa disputa internacional. Outro conceito importante em domínio marítimo é o alto mar. Todas as áreas de água não incluídas no mar territorial, zona econômica exclusiva ou águas arquipelágicas, que fazem parte então de um arquipélago pertencente a um estado, são considerados alto mar. E o que a Convenção de Montego Bay definiu é que esta área é res communis, é coisa de todo mundo. Nenhum estado pode reivindicar a
propriedade dessas águas. Todos os estados vão poder explorar economicamente essas áreas. Então, há certas liberdades no alto mar, liberdade de navegação, liberdade de pesca, liberdade para colocar cabos submarinos, oleodutos submarinos. Então, todos os estados podem explorar. Há apenas uma limitação, desde que isso não cause prejuízo para outros estados. Então, você não pode navegar ou pescar, sendo que isso coloque em risco outros estados. Esse é o limite. E algo muito parecido foi definido para os fundos marinhos. Então, naquelas áreas em que você tem um alto mar, os fundos marinhos, também têm essa mesma liberdade. Res comunes, todos os estados podem explorar, desde que não cause prejuízo para os outros estados. Então, se encontrasse petróleo num fundo marinho, numa região de alto mar, os estados poderiam explorar. Ninguém pode reivindicar um uso exclusivo. Isso só não acontece com certa frequência porque os fundos marinhos são muito profundos e, em geral, economicamente não é viável. Imaginem, se para explorar o pré-sal aqui no Brasil, que ainda faz parte da nossa zona econômica exclusiva, já é algo muito caro e que às vezes não vale a pena por conta do preço do petróleo, imagine em alto mar que as profundidades são muito maiores. Mas, eventualmente, pode ser que no futuro haja uma regulamentação mais específica para isso. Hoje, esta liberdade de exploração é o que vale. Outro ponto importante no estudo do direito internacional é o domínio fluvial. Fluvial é de rio, o domínio de rio. Quando nós temos um rio que nasce e termina e deságua dentro de um mesmo território, o direito internacional não se preocupa com isso. Isso é direito interno. Mas há certos rios que nascem em um estado e vão entrar em outro estado ou correr entre dois estados. E nesse caso, há regulamentação de direito internacional. Há dois tipos então de rios. Os rios sucessivos, que são aqueles que atravessam dois ou mais estados, e os rios contíguos, que correm entre dois estados. E é muito comum definir onde termina e onde começa o estado a partir desses rios que correm entre estados. O Brasil, por exemplo, o rio Amazonas não nasce no Brasil, nasce nos Andes, nas cordilheiras dos Andes, no Peru, e depois entra no território brasileiro. Por outro lado, o rio Paraguai separa o Brasil do Paraguai. Então, um é rio contíguo, que separa os dois estados, e outro sucessivo, que corta dois ou mais estados. Estes rios internacionais têm regulamentação, então, pelo direito internacional e, como regra, a liberdade de navegação nessas águas. E é muito comum, quando há dois ou mais estados envolvidos, eles celebrarem um tratado entre eles para disciplinar se o rio pertencerá integralmente a um estado, se será dividido pela linha de meia distância, ou então outro critério que eles possam adotar. Deixem seus comentários, se tiverem dúvidas sobre o assunto, coloquem aqui embaixo. Nos vemos na próxima e até mais!